Seguindo na Copa do Brasil, mais um jogo importante. Quarta-feira, 9h30 da noite, o Amazonas recebe o Flamengo na Arena Amazônia. Alan. Você viu que eu até me ajeitei aqui para falar, porque é importante o recado, né? Amazonas e Flamengo é o jogo da quarta-feira às 9h30 da noite, mas não terá TV aberta. Essa partida vai ser exclusiva do Sport TV e do Premier. Se você tem o Sport TV no seu pacote de TV por assinatura, se você tem o Premier, o Pay-Per-View, né, que você pode assinar na TV paga ou no streaming, você vai ver o jogo. Mas muita gente, quando olha para a tabela e vê que uma partida vai ser quarta-feira às 9h30 da noite, automaticamente, pela tradição do futebol e da televisão brasileira, interpreta que essa partida vai estar na Globo, e não vai acontecer. Por quê? Porque a Globo não transmite jogos até as oitavas de final. Nas oitavas, aí sim, a TV Globo vai transmitir jogos da Copa do Brasil. Isso é devido a um contrato novo que eles fizeram. A Globo tem a exclusividade da competição. Todos os jogos da Copa do Brasil são da Globo, mas ela faz um acordo de sublicenciamento com a Amazon, e segundo esse acordo, como a Amazon ajuda a pagar a caríssima conta, chega-se entre 500 e 600 milhões de reais por ano nesse contrato, e a Amazon paga uma parcela disso, o Prime Video fica com algumas exclusividades, principalmente nas 3 primeiras fases. E aí a gente vê, por exemplo, a Globo teria uma dificuldade em algumas fases de pegar um jogo para cada praça. Não seria o caso desta edição da Copa do Brasil, mas em outras, sim. Então ela entra a partir de oitavas de final. Ela promete isso para o mercado publicitário. Quando uma empresa compra uma cota de publicidade, ela sabe que a Copa do Brasil terá transmissões apenas após as oitavas de final. Então, nesta terceira fase, fique de olho. Apesar de ser quarta-feira, 9h30 da noite, no horário de Brasília, Amazonas e Flamengo é só no Sport TV e no Premier. Em campo, o Flamengo conseguiu uma vitória magra no jogo de ida e mesmo vencendo na época foi vaiado. O que dá para a gente esperar agora em Manaus, Marinho? Dentro de campo, o Flamengo venceu por 1-0. E aquela coisa, né? Classifica com qualquer vitória ou empate. Em caso de vitória simples do Amazonas, decisão nos pênaltis. Em caso de vitória do Amazonas por 2 ou mais, é a equipe do Amazonas que segue adiante. Não tem saldo qualificado na Copa do Brasil. Vale dizer o seguinte, Alan Simon, que o Amazonas teve um problema fora de campo, ou melhor, uma notícia que pode gerar um problema fora de campo recentemente, tá? Porque o Adilson Batista, o técnico do Amazonas, ele está cotado para um cargo na direção do Cruzeiro. Então, se ele deixar o Amazonas em meio a essa situação, é muito complicado para o time, né? O time que está ali na segunda divisão, tentando somar os seus pontos, ainda tentando uma arrancada mais importante. Então, essa situação caiu como uma bomba no Amazonas, que já tem esse jogo tão difícil contra o Flamengo. Já o Flamengo é o seguinte, o Pulgar, o chileno, ele volta de lesão. E ele foi muito importante nos melhores momentos do Flamengo na temporada. Então é um reforço que o técnico Tite valoriza bastante. Por outro lado, o zagueiro Léo Pereira está fora, lesionado, tá? E o Flamengo, para não deixar a situação de polêmica apenas com a possibilidade de saída do Adilson Batista do Amazonas, também teve a sua polemiquinha recente, que é o Gabigol com a camisa do Corinthians, né, e toda aquela situação que gerou isso. Inclusive, ele concedeu entrevista para o André. Tivemos problema aí com o sinal do Marinho, diretamente lá do Rio Grande do Sul. Vamos ver então, acho que dá pra gente colocar aqui o campinho, né? Vamos ver o campinho do Flamengo, então. Qual é a provável escalação para esse Amazonas e Flamengo? O técnico que o técnico Tite pode levar a campo a escalação com o goleiro Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, e aí a dúvida entre o Ayrton Lucas e o Vinha na lateral esquerda. Meio campo com o Eric Pulgar, o De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e na frente o Pedro. Flamengo, que a gente sabe, viveu aí dias de polêmica, mesmo não tendo o Campeonato Brasileiro neste último fim de semana. Houve muita notícia, né, com a questão do Gabigol, justamente, e a camisa do Corinthians. Polêmicas à parte, o Flamengo, na minha opinião, sai como favorito a se classificar, mesmo jogando fora de casa e mesmo ostentando uma vantagem curta nesse jogo contra o Amazonas. Na minha opinião, já vou aqui antecipar o palpite, vamos ver se o Marinho vai voltar a tempo ainda do programa aqui, mas eu acho que o Flamengo vai ganhar de novo, agora com um time um pouquinho mais ajeitado do que estava na época do jogo de ida. E prova disso foi a forma como o rubro-negro ganhou do Bolívar na Copa Libertadores da América por 4-0. Então vamos ver
como será daqui para frente a trajetória do técnico Tite no Flamengo, porque teve um começo de Campeonato Brasileiro e de Libertadores bastante conturbado.